graça e a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma palavra do nosso Senhor Jesus. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, do verso 29, que diz desta maneira: receosos de que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nesse capítulo 27, do versículo 29, quero trazer para a nossa meditação, para que possamos refletir a nossa vida cotidiana como servos de Deus. Nós aprendemos nesse texto que a âncora é um dispositivo de ferro ou aço usado para prender as embarcações por um cabo. Âncora foi um dos mais antigos símbolos da igreja cristã e achava-se em anéis, monumentos, usava simbolicamente. Mas quero simbolizar, melhor dizendo, essas 4 âncoras no nosso dia a dia, na nossa caminhada. 4 âncoras que não podemos deixar de ter em nossas vidas. A primeira âncora, a oração. A oração é a primeira âncora que o cristão deve lançar diante da tempestade. Quando vê uma tempestade, algo ao nosso encontro, temos de ter esta âncora como nosso auxílio, a oração. A oração é você comunicar com Deus, o Pai Supremo. A oração, ela nos traz a convicção e demonstramos aos demais que estão em nossa volta que nós gostamos de falar com Deus, comunicar com Deus, de pedir, de clamar, de suplicar, de interceder. A oração nos impulsiona a esses desígnios diante de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus afirma que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu acredito que esta palavra é real e verdadeira. Quando nós oramos com convicção, com determinação, o Senhor brada em nosso favor. Quero exemplificar quando vemos Pedro afundando no mar da Galileia. Ele lançou a âncora da oração. Em Mateus capítulo 14, do verso 30 a 31, você vê a história, Pedro submergindo no mar, mas quando ele lança a âncora da oração, ele gritou dizendo: salva-me, Senhor. E o Senhor o salvou, mesmo vendo que algo era muito pouco na vida dele.
Mas o Senhor é bondoso e misericordioso para com nossas vidas. Mesmo sabendo que você só busca Ele no momento da tua aflição, Ele assim mesmo está atento à tua voz para te auxiliar, te ajudar. Vemos Jonas debaixo da sua desobediência. Jonas, no capítulo 2, verso 2, fala que ele clamou de dentro de um ventre, um peixe, de um profundo abismo. E quando ele gritou, a sua voz foi ouvida pelo Senhor. O Senhor o socorreu, fez com que aquele peixe vomitasse ele à beira da praia, com vida. Porque Deus, Ele não suporta ver o clamor de um dos seus servos, mesmo que esteja vivendo de uma forma ao contrário da sua vontade. Mas sempre há uma oportunidade. Mas isso não quer dizer que você só vai orar no momento da sua dificuldade. Você tem de orar sem cessar, como disse Paulo a Filipos. O povo de Filipenses, capítulo 5, do verso 17, orai sem cessar. Temos de orar em todo tempo. Falar com Deus em todo tempo, em todo momento, em qualquer lugar, seja onde for. Temos de orar, temos de buscar a Deus. A oração é uma das âncoras que o cristão tem de ter na prática, viu, irmãos? A segunda é a palavra de Deus. É uma das âncoras que nos faz ter intimidade com o Senhor, que nos aproxima mais do nosso Deus. Porque a palavra de Deus que te revela o profundo e oculto, que te traz a conhecer. Jesus afirma no livro de João, capítulo 8, do verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você busca a palavra, você passa a conhecer a verdade. E esta verdade entra em ação nas nossas vidas. Ela nos liberta, ela nos livra das mazelas desse mundo. Ela quebra as correntes, ela quebra os agrilhões e nos deixa livre para servir esse Deus. Vemos que quando Jesus, levado para o deserto, ali no deserto, Jesus foi tentado pelo próprio diabo. E por intermédio da palavra, Jesus venceu o inimigo das nossas almas. Jesus teve vitória garantida por intermédio da palavra. Por isso, crente, você, nós temos de gostar da palavra. Temos de ter a palavra como uma das âncoras que nos faz ter firmeza e convicção para não olharmos para trás, seja qual for a tempestade. Você sempre está firme, confiando que Deus te dará a vitória. Então, a terceira âncora que nós cristãos temos de ter, aleluia, Jesus, é a esperança. A esperança é a âncora da alma que se apoia e mantém o nosso coração firme naqueles que está além do véu,
o Senhor Jesus Cristo. Assim, o escritor aos Hebreus nos afirma esta verdade. A esperança é a âncora da alma que se apoia e mantém o nosso coração firme naquele que está além do véu. Quando vemos que o véu se rasgou, para nós termos esse privilégio de nos colocar diante do santuário e ter esperança da nossa salvação em Cristo Jesus. Paulo, ele nos traz essa convicção falando para Timóteo, dizendo que ele é apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Só em Jesus está a nossa esperança de salvação. Só em Jesus está a nossa esperança de vencer. Só em Jesus está a nossa esperança de ter uma vida digna de aceitação. Só em Jesus está. Não podemos fugir destas verdades. Quando você confia no homem, você acaba se atrapalhando. Quando você confia na força do seu braço, você acaba enfraquecendo. Quando você age do seu próprio jeito, as coisas darão errada para você. Mas quando a nossa esperança está em Cristo Jesus, nós temos a certeza e a convicção que a nossa oração é ouvida, que as palavras do Senhor se cumprirão na nossa vida e que a esperança ela se torna visível para conosco, porque nós vemos os nossos ser alcançados por intermédio do Senhor Jesus, por intermédio da oração, da palavra. Os nossos que são cativos, aprisionados nesse mundo serão alcançados e o nome do Senhor será glorificado e um testemunho é dado através das nossas vidas. Aleluia. O quarto, ou a quarta âncora, a fé. A fé pode realizar grandes coisas a ponto de transportar montes. Mateus capítulo 17, do verso 20, Jesus afirma isso. Se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, será capaz de transportar monte de um lado para outro. Quando Jesus afirma esta semente, porque esta semente, afirma os estudiosos, que é uma das sementes mais durativas, que tem possibilidade, mesmo que seja queimada ainda, de nascer. Então a nossa fé, mesmo diante de uma tempestade, mesmo diante de uma luta travada, de algo que será impossível para os homens, mas tivemos uma fé firme, concreta em Jesus, nós podemos ser mais que vencedores. Podemos bater firme no nosso peito e dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então a fé é uma das âncoras que temos de ter para vencermos os dias maus. Primeira âncora, oração. Segunda, palavra de Deus. Terceira âncora, a esperança. A quarta, a fé. Quando o escritor aos Hebreus fala no primeiro capítulo, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. É porque é uma confiança, uma certeza que breve Jesus virá buscar um povo que vive com essas âncoras em ação, vive
utilizando as âncoras do cotidiano do crente: oração, palavra, esperança e fé. Essas são uma das 4 âncoras que o cristão precisa botar em prática. Mas há outras âncoras, mas eu quero falar só dessas 4. Talvez muitos hoje não tenham prazer mais de colocar na prática, acreditando só em palavras ditas por bocas de homens, acreditando em coisas que é do coração do homem, que é enganoso. Mas a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é verdadeira. Então, quando você ora, você tem desejo de falar com Deus. Quando você lê a palavra, você tem desejo de ouvir Deus falar contigo. Ou melhor, quando você medita, examina a palavra, você tem o prazer e o desejo de ouvir Deus falar. Quando você tem esperança, você acredita que todo o sacrifício feito por Jesus foi algo que te deixou esperançoso para uma vida de salvação. Algo que te deixou na certeza de que um dia alcançaremos a nossa vitória, que um dia seremos mais que vencedores. E acima de tudo, que poderemos dar um brado, como bradou o carcereiro, como disse Paulo ao carcereiro, melhor dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou melhor, como disse o carcereiro, após ver aquele grande mover naquele cárcere, por intermédio da oração. E após esta oração, houve uma palavra dita, por intermédio do apóstolo Paulo, aquele homem, e por intermédio desta palavra, houve uma grande esperança de ser salvo, aquele homem e a sua família, porque ele e a sua família, a partir daquele momento, o passaram a servir ao Deus que tudo pode. Não é diferente na nossa vida. Vamos só nos colocar na posição, fazer o que é certo. Vamos viver uma vida digna diante de Deus. Tá, irmãos? Essa é a nossa maior riqueza. Viver com dignidade, sinceridade diante de Deus, para que a nossa oração venha a ser ouvida, para que as palavras do Senhor venham a ser reveladas nas nossas vidas, ou quando nós falarmos através da nossa boca, ela venha a ser revelada para os ouvintes, para que a esperança de Deus venha a se cumprir diante dos nossos negócios, da nossa vida, para que a fé de Deus venha a ser sempre motivada em nossos dia a dia, sempre venha a crer, vamos acreditar, vamos confiar que tudo irá bem e o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Que Deus abençoe.